Estimada irmã, estimado irmão, que nos acompanha com frequência nesse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, boas-vindas neste dia 2 de novembro de 2024. Hoje, na tradição católica, celebramos o dia de Finados. Vamos falar depois, mais adiante, um pouco desse tema. Abrimos a nossa reflexão hoje com a segunda leitura sugerida para o dia de hoje, que é a leitura da Carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 14 a 23. A Carta aos Romanos, como todos nós sabemos, é uma carta de tom jurídico, assim como a Carta aos Gálatas. O que seria uma carta de tom jurídico? É que em Roma havia, digamos assim, muitos judeus. Não obstante, uma década antes, estaríamos aqui pelos anos 60, uma década antes, um pouco mais, o imperador Cláudio havia expulso muitos judeus de Roma, dentre os quais Áquila e Priscila, que Paulo vai encontrar em Corinto. Então havia muitos judeus arraigados na lei de Moisés. E eles brigavam, como nós encontramos todas as apologésias no Evangelho de Mateus, assim também como em Lucas e João, o argumento muito duro, muito sólido de que eles eram filhos de Abraão pela carne, mas eram filhos de Moisés pela lei. E por isso sempre se outorgavam o direito de fazer as diferenças com os não-judeus. Eles argumentavam que a salvação vinha pela lei de Moisés. Os romanos, por outro lado, conheciam muito bem o direito romano constitucional, que inspira também os direitos de muitas outras constituições de outros povos. Então, Paulo trabalha a dimensão da redenção, da salvação, partindo desse tom, dessa apologese, que ele faz nos capítulos 2 aos capítulos 5, especialmente, desta carta, fazendo um contraponto entre Abraão pela fé e Moisés pela lei. Paulo acrescenta que começa essa leitura de hoje, nesse capítulo 8, a partir do versículo 14, que aqueles de fato que invocam o Espírito, têm a assistência do Espírito, esses de fato são filhos de Deus. Portanto, a filiação do cristão não vem nem pela carne, nem pela lei. Ela vem pelo Espírito. E quem de fato tem esse Espírito de Deus pode invocar a Deus, chamando a Deus de Pai, Abá. Essa é a verdadeira filiação, que não aproxima a pessoa, cristã ou não cristã, aproxima da salvação, da redenção, a partir de um direito jurídico da carne, da lei, do povo, do sangue, mas a partir do Espírito. E o Espírito faz essa abertura cósmica. Paulo, nesse mesmo texto, envolve toda a criação nessa espiritualidade, porque toda a criação é obra de Deus. Deus está presente, nos inspira, nos ilumina com toda a criação. E é nesse tom, digamos assim, nessa reflexão, que Paulo faz a superação do território, do patrimônio, ou, digamos assim, das heranças, não mais pela lei, pela tradição, mas exatamente pelo Espírito. E aqueles que são filhos, foram resgatados como filhos adotivos para Deus, através de Jesus Cristo, não esperam mais uma redenção de terras, campos, patrimônio, mas esperam exatamente essa convivência com Deus na verdadeira liberdade de filho de Deus. Nessa dimensão podemos associar a segunda bem-aventurança do Apocalipse, no capítulo 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Por quê? Porque esses não vão herdar terras, campos, fazendas, carros, aviões, mas eles vão herdar de fato essa herança de filho de Deus, a salvação, a redenção. Nesse contexto, Paulo faz com que o cristão possa pensar a redenção com toda a natureza, com toda a criação. E ele acrescenta, essa criação, essa natureza foi sujeita ao pecado,
pela ganância daqueles que vivem segundo a lei, pelo direito de exploração, de expropriação, de destruição da natureza em função do seu pecado. A natureza sofre por causa do pecado do ser humano. E é por isso que é preciso transformar o coração humano para poder devolver à natureza o seu sentido original de obra divina. Do contrário, além de destruir-se a si próprio, o ser humano vai acabar destruindo o espaço para o outro, ou seja, a obra que Deus criou. Nesse contexto, a celebração de finados, a celebração dos mortos, de fato nos faz pensar na vida. Quando nós nos despedimos de um ente querido, ou de um amigo, ou de uma pessoa até desconhecida, não vamos dizer, bem-aventurado, herdarás mais terra no outro lado. Não. Nós dizemos, bem-aventurado se viveste aqui a dimensão dessa comunhão cósmica com a criação e com o outro. Assim como, de fato, concluiria o Evangelho de Mateus hoje, no capítulo 25. O importante, de fato, é esse encontro com Deus, esperar a bem-aventurança de Deus nessa dimensão dessa criação. Por isso que a libertação verdadeira é aquela que cria espaço para o Espírito dentro do próprio coração e da própria vida. E nesse espaço do Espírito, então todos nós, todos, independentemente do lugar onde estamos, da forma como vivemos, do rito que cultuamos, todos nós poderíamos dizer, Abá, Pai. E dizer ao outro, a outra pessoa, irmão, irmã. Nessa fraternidade universal, devolveríamos à criação aqui e agora a sua condição original de obra divina. Devolveríamos a todos os seres humanos o respeito inalienável e intransferível, também de criaturas privilegiadas de Deus. E assim deixaríamos o Espírito ocupar o lugar do pecado, o amor e a graça ocupar o lugar da ganância e da vaidade com as quais o pecado sujeitou, não só o ser humano a si mesmo, mas também a própria criação devastada, destruída e arrasada ou pela água ou pelo fogo, por condições da ganância e também do pecado. Celebrar finados, de fato, é celebrar a vida, olhar para a vida com essa esperança de um patrimônio que ninguém vai tirar, onde a traça ou a ferrugem não existem para roubar. Vamos rezar, como diz uma tradição popular, pelas almas mais abandonadas, porque os mortos verdadeiros são aqueles esquecidos. Aqueles que nós guardamos dentro de nós com afeto, com carinho, não são mortos. Eles estão vivos junto conosco. Eles nos animam, eles nos estimulam. As grandes figuras da história estão vivas no meio de nós. E elas que nos ensinam a encontrar esse caminho do Espírito através do qual podemos clamar Abá.